Digno é o Cordeiro que morreu na cruz, que trouxe vida, que nos salvou, que nos libertou, que nos tirou do lamaçal de pecado, nos trouxe da verdadeira luz que é o Senhor. Por isso nós vamos adorar o Senhor, vamos glorificar. Digno é o Cordeiro de Deus. Declara, igreja. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro da gloriosa graça. Cante, igreja. Teu amor que não falha tomou o teu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, digno de toda honra, toda glória. Derrame diante do Senhor nessa noite. Abra o seu coração e louve. Louve. Adore ao Senhor. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas em novamente eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Por inteiro faço tudo, mas
Glória a Deus, como é bom nós louvarmos o Senhor, como é bom adorarmos o Senhor, e nós podemos crer que nos braços do Senhor nós podemos descansar, porque o Senhor, Ele está sempre com esses braços abertos para receber você, para receber os seus problemas, as suas angústias, as suas dificuldades, porque nós sabemos que no mundo nós temos aflições, mas o Senhor, Ele está sempre conosco, e por isso nesta noite nós vamos adorá-lo, nós vamos continuar exaltando, glorificando o nome do Senhor, e nessa canção nós vamos declarar que nos braços do Senhor nós descansamos. Amém, igreja? Que você realmente abra sua boca e louve o Senhor, adore ao Senhor. Amém? Sei
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Só igreja em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Louve igreja, adore ao Senhor. Descanse nos braços do Senhor. Só Ele. Em teus braços Só Ele é o nosso Deus. descanso. Deus maravilhoso. Em teus braços é meu descanso. Amém. Como é bom nós descansarmos nos braços do Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Quero ser como criança, te amar
teus braços de amor. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos por tudo quanto já fizemos aqui nessa noite, Pai. Que privilégio estarmos reunidos como igreja do Senhor para glorificar o Teu nome, buscar a Tua face e receber do Senhor mais uma porção da Sua palavra e, enquanto isso, expressarmos o nosso amor e a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agora, Senhor, nós queremos Te agradecer pela vida dessas crianças, pedir ao Senhor que esteja guardando, Pai, cada uma delas, e guardando o coração, a mente, o corpo, e livrando-as de toda a influência maligna, toda a influência mundana, e que elas cresçam no caminho do Senhor e vivam para a glória do Teu santo e poderoso nome. Que seja cada uma delas um instrumento nas mãos do Senhor. Obrigado pela vida das professoras que vão ensiná-las a palavra do Senhor. Abençoe-as, dê a elas, ó Deus, sabedoria, amor, paciência, para que elas possam formar o caráter de Cristo no coração dessas crianças. Nós lhes agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, e as outras crianças que ficaram aqui, pode abrir suas Bíblias. Atos, capítulo 1. Quero dar boas-vindas a todos, louvado seja o nome de Jesus, pela vida de cada um dos irmãos e irmãs, e agradecer e dar uma boa noite especial aí para o Flávio, que está nos visitando. Flávio é lá de Sorocaba, né? Está aí a trabalho, e é da Igreja Batista Central, não é isso? De Sorocaba. E que Deus te abençoe, Flávio, muito obrigado pela sua presença, que você saia daqui edificado pelo Espírito e pela palavra do nosso Deus. Nós vamos começar a refletir, a pensar e aprender com Atos dos Apóstolos. E eu quero ler apenas os 3 primeiros versos do primeiro capítulo de Atos. Atos, capítulo 1, versos de 1 a 3. E convido os irmãos a ler comigo aí na sua versão. Em meu primeiro livro, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós te pedimos, fala conosco, Senhor, por meio da Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, ouvir, guardar a palavra do Senhor e praticá-la todos os dias na nossa vida, para que o Seu nome seja glorificado, para que nós sejamos edificados e transformados por ela, Senhor. Que assim seja, meu Senhor e meu Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por volta do ano 60, 63 da era cristã. O autor é Lucas, conhecido como Lucas, o médico amado. Paulo se refere assim a Lucas, lá em Colossenses, no capítulo 4, no verso 14. Lucas, o médico amado. Lucas não era judeu, Lucas era grego, portanto um gentil, não é? Um escritor no Novo Testamento e gentil. E os seus escritos, tanto Atos quanto o Evangelho que ele escreveu, que nós conhecemos como o Evangelho de Lucas, foram encomendados por um certo Teófilo. Teófilo que encomenda a Lucas que faça um tratado, um relato histórico de tudo que estava acontecendo no ministério de Jesus. E Lucas faz isso, e depois Lucas continua a sua obra, compreendendo que é uma obra só, que foi dividida em 2 partes, tipo volume 1, volume 2, o Evangelho sendo volume 1 e Atos o volume 2, daquilo que Lucas vinha escrevendo, vinha relatando. Se no Evangelho ele relata os feitos e os ensinamentos de Jesus, aqui em Atos ele vai
relatar aquilo que Jesus continua fazendo, agora através da igreja, no poder do Espírito Santo. Os acontecimentos descritos aqui em Atos, eles ocorrem por um período próximo de 30 anos, do ano 30 até aproximadamente o ano 60, 62. E embora ele comece citando os apóstolos, faz menção de todos eles, faz menção de um grupo de discípulos, e esse livro é chamado de o Ato, ou Atos dos Apóstolos, o que na verdade nós vamos ver como evidência no livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 12, são os feitos de um apóstolo Pedro. É o que o Espírito Santo faz por meio do apóstolo Pedro. E do capítulo 13 até o capítulo 28, o que está em destaque é o apóstolo Paulo. É o que Deus faz, o que o Espírito Santo de Deus faz por meio do apóstolo Paulo. Então esses dois apóstolos são o destaque do livro de Atos. E Atos é um livro empolgante, meus irmãos. É empolgante de ler, é empolgante de estudar, porque nós vamos descobrindo, nós vamos conhecendo tanto o nascimento da igreja, que é o Pentecostes, quanto o desenvolvimento, a evolução da igreja. Ela nasce em Jerusalém e vai caminhando até chegar a Roma, e de Roma ela caminha para o resto do mundo, ela se estende, ela se expande para o mundo inteiro. E em meio a muitas perseguições e muitas experiências extraordinárias no poder do Espírito Santo de Deus, a igreja nasce e se espalha para o mundo inteiro, e Atos é esse relato de alguns detalhes do que aconteceu enquanto a igreja caminhava de Jerusalém a Roma. E eu quero olhar para esses 3 versos que nós lemos, para dar início a essa nossa caminhada, numa possível série de mensagens, se Deus assim permitir, no livro de Atos. E hoje, nos 3 primeiros versos, eu achei prudente nós observarmos que Lucas está tentando trazer de uma forma notória alguns fatos, como, em primeiro lugar, eu destaco o fato de que Lucas, ele termina o seu primeiro relato, o seu evangelho, da mesma forma como ele começa aqui o livro de Atos. O propósito é relatar os feitos e os ensinos de Jesus, desde o início do seu ministério até o fim do seu ministério, mas o seu ministério terreno. E aqui, quando ele começa Atos da mesma forma que ele termina o seu evangelho. E ele vai descrever então o final do ministério terreno de Jesus. Ele vai destacar alguns acontecimentos. E o que Lucas quer nos mostrar é que o final do ministério de Jesus é extraordinário, ele é tremendo, ele é glorioso, é maravilhoso. Nós pensarmos nesse fato, nesse acontecimento, quando Jesus é elevado aos céus. Quando Jesus é de uma forma que nós poderíamos dizer hoje assim, inimaginável, coisa cinematográfica, coisa que só Hollywood poderia produzir. Jesus faz isso ao vivo e a cores, num tempo real, na presença dos seus discípulos, na presença dos apóstolos. Ele é assunto, ele é gloriosamente retirado da terra e é levado até os céus. Isso é tão glorioso, meus irmãos, porque o ministério de Jesus é tão perfeito. O ministério de Jesus é tão perfeito, e não poderia terminar de forma diferente, quando nós lembramos que Jesus, ele entra nesse mundo, abrindo mão de toda a sua glória, se fazendo homem. Ele entra pelo ventre de uma mulher, ele se faz homem de carne e osso, como um de nós. Ele passa pelas mesmas dores, pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas tentações, ele passa pelas mesmas angústias e aflições de todo qualquer ser humano aqui nessa terra, mas ele vive cumprindo a vontade do Pai. O propósito do Pai é cumprido literalmente na vida de Jesus, enquanto o seu ministério terreno. E eu vejo Deus glorificando, exaltando Jesus Cristo, tirando-o desse mundo, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, e fazendo isso de forma tão extraordinária, tão maravilhosa, meus irmãos.
à vista de todos os seus discípulos, de todas aquelas pessoas que estavam ali para assistir esse espetáculo, esse momento glorioso em que Deus prova mais uma vez que Jesus é de fato o Filho de Deus, o Deus vivo, o Deus encarnado. Ele vai simplesmente sendo elevado aos céus até que ninguém mais consegue vê-lo, enxergá-lo. E não é sem motivos que os discípulos de Jesus, eles ficam parados, olhando como quem não está acreditando no que está vendo. Extasiados. Até que é necessário que 2 anjos cheguem e digam: oi, vocês estão parados aí olhando o quê e para quê? Por quê? Esse Jesus que vocês viram ser assunto aos céus, ele voltará do mesmo jeito. Ou seja, sigam a vida e prossigam com o ministério de vocês, porque agora o ministério de Jesus, ele se completa, ele se desenvolve na vida dos seus discípulos, na vida dos seus apóstolos. A segunda observação que eu faço aqui no texto é no verso 3, quando Lucas descreve assim: depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Meus irmãos, a expressão não é por um acaso que Lucas diz dado instrução por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo. Nós não podemos esquecer que Jesus abriu mão de toda a sua glória. Ele se encarnou, fez como um de nós, um ser humano de carne e osso, como eu e você. Não alguém comum, mas agora encarnado em forma humana. Mas em tudo, sujeito, obediente ao Pai. E em tudo, movido, dirigido pelo Espírito de Deus. Desde o nascimento de Jesus até a sua morte, a sua ressurreição e a sua elevação aos céus, tudo que Jesus fez, Ele o fez por meio do Espírito, no poder do Espírito, na orientação do Espírito, em sujeição ao Pai. Jesus não age por conta própria. Jesus não se isola da Trindade e diz: agora deixa comigo que eu resolvo. Não, Ele vive na dependência e na obediência do Pai. Ele vive na comunhão, na experiência da comunidade, da unidade perfeita, cumprindo o seu ministério na dependência do Espírito Santo de Deus. E Jesus mesmo, Ele vai dizer isso. E o que Ele diz já estava escrito, profetizado pelo profeta Isaías, lá no capítulo 61. Mas o próprio Lucas relata no capítulo 4, verso 18, Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos. Jesus reconhece o tempo todo que é o Espírito de Deus que o capacita para o seu ministério. Ele me ungiu para isso, e tudo isso que eu fiz na autoridade, no poder do Espírito do Pai. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário, nós pensarmos que alguém como Jesus vivesse em obediência, em dependência do Pai e do Espírito. A terceira observação que eu faço nesse mesmo texto é quando Lucas relata que depois do seu sofrimento, ou seja, depois de todo o sofrimento que Jesus passa durante toda a sua caminhada, todo o seu ministério terreno, que deve ter durado por volta de 3 anos e meio, depois de ter morrido, sofrido as dores do Calvário, de ter ressuscitado, depois desse sofrimento tudo, Ele aparece a eles e dá-lhes provas indiscutíveis de que Ele está vivo. Aleluia. Meus irmãos, isso é tão extraordinário, porque isso vem trazer para nós a confirmação de que o Deus que nós servimos, o Jesus que nós adoramos, aquele que nós professamos como nosso Senhor e Salvador, Ele está vivo, Ele morreu, mas ressuscitou, está vivo, reina, e tem o domínio e o controle sobre todos e todas as coisas. Ele é o Senhor
dos céus e da terra. Ele é o Senhor do universo criado. Aliás, Ele criou todas as coisas. Nada do que existe existiria se Ele não tivesse criado tudo isso. Nós não adoramos uma mentira, um engano. Nós adoramos um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Ele está vivo e Ele faz questão de aparecer aos seus e dar provas indiscutíveis que de fato Ele ressuscitou e está vivo. O Einer de Bunner, um comentário que eu estou lendo, diz que as melhores biografias, todas elas, terminam na sepultura. As melhores biografias, todas elas, terminam na sepultura, acabam na sepultura. Mas a biografia de Jesus não. A biografia de Jesus, ela vai além da sepultura. Nós temos relatos feitos de Jesus agindo, atuando, mas um Jesus agora ressuscitado, alguém que venceu a morte, que venceu o pecado, que ressuscitou e andou entre os seus, comeu, falou, ensinou, reafirmou todo o evangelho do reino que ele havia anteriormente pregado. Jesus vive, ele está vivo, a morte não pôde detê-lo, a morte não pôde detê-lo. E não somente não pôde detê-lo, não pôde dar fim ao seu ministério e aos seus feitos, porque Jesus é o início e o fim de todas as coisas, Ele é o alfa e o ômega, porque tudo que existe só existe nele, em Jesus. Então as provas não são apenas as provas da fé, daquilo que Jesus opera no meio de nós nos dias de hoje, mas nós temos provas históricas de que Jesus de fato ressuscitou e andou no meio dos seus. Fatos históricos, incontestáveis. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 a 8. Paulo diz assim: pois o que primeiramente vos transmiti foi o que eu recebi. Eu recebi que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e Ele foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, ouçam isso, mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria deles os quais vivem até os dias de hoje, é óbvio, até os dias do apóstolo, mas, embora alguns já tenham morrido, depois ele apareceu ainda a Tiago, e então a todos os apóstolos, e depois destes apareceu também a mim, como alguém nascido fora do tempo. Provas históricas de que Jesus de fato ressuscitou e andou no meio dos seus. Meus irmãos, não foram alguns dias, não foram algumas pessoas, foram 40 dias, foram mais de 500 pessoas, que viram Jesus. E é interessante que aqui o escritor Lucas, ele omite um fato de que Jesus, quando ressuscitou, ele aparece em primeiro lugar a quem? A quem Jesus aparece em primeiro lugar? A Maria Madalena e a Maria, mãe de Tiago. Ou seja, Jesus aparece em primeiro lugar às Marias, e depois então ele aparece a Pedro, e assim por diante. Não sei por que Lucas, ele omite esse fato, mas o fato é que Jesus aparece em primeiro lugar às mulheres, e às mulheres ele dá um encargo de dizer: olha, sou eu estou ressuscitado, vai lá aos apóstolos, digam para eles que me esperem, porque nós vamos nos encontrar, estou indo ao encontro deles. Meus irmãos, fatos históricos. Então nós não temos apenas a nossa fé, nós temos fatos históricos de que Jesus de fato ressuscitou e ele andou no meio dos seus. Isso é importante? Sim, é óbvio que é muito importante. Isso na verdade é extremamente importante, porque nós não somos lunáticos, fanáticos, nós não somos um povo que é irracional, que é um povo tapado, sem nenhuma instrução e sem nenhuma razão para crer no que nós cremos. A nossa fé é uma fé racional, é uma fé que exige e tem provas de que ela faz sentido de ser. Essas três observações que eu faço em primeiro lugar a respeito dos relatos de Lucas no livro de Atos, elas devem significar alguma coisa para nós.
Nós precisamos aplicar isso na nossa vida, porque a igreja de hoje precisa viver na mesma fé, precisa viver no mesmo desenvolto, no mesmo desempenho, cumprindo a ordem de Jesus, que é ir pregar o evangelho a todas as criaturas, em todos os lugares. E para isso nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas, meus irmãos. O fato de Lucas estar descrevendo isso é para que hoje nós pudéssemos ler e deixar com que isso transformasse, mudasse as nossas vidas e trouxesse para nós a consciência da importância de quem somos e de que em quem nós cremos e o que nós estamos fazendo aqui nessa terra. A primeira aplicação que eu faço é de que o fim dos cristãos não é outro senão o mesmo de Jesus e, portanto, glorioso. A biografia do cristão também não termina na sepultura, porque Jesus disse que aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, será ressuscitado. O fim do nosso ministério terreno não é a sepultura, ainda que nós tenhamos que passar por ela, mas no último dia, assim como Jesus foi elevado aos céus, nós seremos arrebatados se estivermos vivos, e se estivermos mortos, seremos ressuscitados e encontraremos com Ele nos ares. O nosso fim aqui nessa terra é um fim extraordinário, é um fim daqueles que são dignos de ser honrados e glorificados por aquele que foi honrado e glorificado pelo Pai. Assim como Ele é, nós o veremos e nós seremos, e nós teremos um corpo glorificado, um corpo que será ilimitado, que não terá nenhum limite. Mas o que mais enche os nossos olhos é o fato de que, assim como Deus honrou o seu Filho amado Jesus Cristo, Ele vai honrar todo aquele que nele crê, todo aquele que nele esperar, todo aquele que nele viver, porque foi isso que Ele nos prometeu. Ele nos prometeu a glorificação, a vida eterna. Em segundo lugar, nós precisamos aplicar nas nossas vidas, meus queridos, que assim como Jesus foi submisso ao Pai, foi dependente do Espírito Santo para cumprir o seu ministério aqui na terra, eu e você também precisamos. E muito mais, porque se Jesus assim o fez, muito mais eu e você precisamos da dependência de Deus e do seu Espírito para todas as coisas. Sem o poder do Espírito, sem a ação do Espírito Santo de Deus em nós, nós jamais faremos algo que preste aqui nessa terra. Nós jamais serviremos e adoraremos a Deus em espírito e em verdade. Sem a ação e o poder do Espírito em nós, tudo que nós fizermos será para a nossa própria honra, para a nossa própria glória, para a glória e o louvor de quem quer que seja. Mas quando nós fizermos e quando nós fazemos em Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, a glória é dele, Ele é glorificado, Ele é exaltado. E nós somos honrados por isso. Então dependa de Deus para tudo, dependa do Espírito, deixa o Espírito Santo de Deus te guiar na sua vida pessoal, na sua vida particular, familiar, no seu casamento, mas sobretudo a você que tem um ministério. Preste atenção, isso só tem poder, isso só tem valor se for na unção e no poder do Espírito de Deus. Nós precisamos dar essa vazão, essa abertura, permitir que o Espírito de Deus haja em nós e através de nós. É preciso que nós nos entreguemos, é preciso que nós busquemos essa união, essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, a ponto de nós podermos ouvi-lo dizer: não vá por aí, vá por aqui, não faça isso, faça aquilo. E deixar que Deus trabalhe, que Deus faça, e esperar que Deus seja glorificado em tudo que nós fizermos. Se você pensa que o seu ministério é difícil, que o seu ministério é complicado demais, lembre-se do ministério de Jesus, lembre-se do ministério dos apóstolos. Isso é que é ministério difícil, isso é que é sofrer de verdade. Nós temos toda a liberdade do mundo para desenvolvermos o ministério que Deus nos deu aqui nessa terra, de sermos testemunhas de Jesus. Isso só é possível no poder do Espírito. Só é possível no poder do Espírito Santo. E para finalizar, meus irmãos, a ressurreição de Jesus é a prova de que, de fato, o Filho de Deus
é quem Ele diz que é, o Filho de Deus, o Deus vivo, o Deus encarnado, e essa é a garantia da nossa ressurreição, essa é a garantia de que a nossa fé é de fato a fé legítima, a fé bíblica, a fé verdadeira. A ressurreição de Jesus é a base do cristianismo. Tira isso e o cristianismo se dissolve, se desmorona, não subsiste. Por isso que o apóstolo Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé, é inútil tudo o que fazemos, mas porque Ele ressuscitou, então tudo vale a pena, porque Ele ressuscitou, tudo faz sentido, porque Ele ressuscitou, então nós podemos experimentar o poder do Espírito Santo de Deus, nós podemos experimentar a graça e o privilégio de servir, de adorar ao Deus vivo e verdadeiro aqui, sendo quem somos, como somos. Basta que nós nos entreguemos ao Espírito, mas não se esqueça disso, a prova e a garantia do sucesso ministerial, da nossa vida cristã, da nossa caminhada aqui nessa terra, a prova de que o cristianismo de fato não é mais uma religião, ele é um estilo de vida que nós vivemos no poder do Espírito, é que Jesus ressuscitou, é que Jesus está vivo, é que Ele reina, e que tudo que fazemos por Ele e para Ele, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meus irmãos, essa é a mensagem desses 3 versos que Deus colocou no meu coração para trazer para essa igreja. Agora é preciso que essa igreja coloque a mensagem, a palavra de Deus no coração e viva no poder do Espírito, como viveu a igreja primitiva. Essa igreja vivia em unidade, vivia em comunhão, perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. E por isso o Senhor acrescentava as almas que haviam de ser salvas. Por isso o Senhor operava milagres, maravilhas no meio daquela igreja. Que Deus nos ajude, que Deus aplique essa palavra no meu, no seu coração, e que nós possamos, a exemplo da igreja primitiva, escrevermos uma história agora, nesse tempo, nesse século, uma história que vá além da sepultura, uma história que vai marcar a vida dessa cidade, a vida daqueles que conviveram conosco, porque conheceram alguém cheio do poder do Espírito de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Quero que você faça uma oração junto comigo. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que vive e reina para todo sempre, nós louvamos, nós glorificamos o Teu nome, nós Te exaltamos, Senhor, e queremos, ó Deus, nessa hora, invocar o Teu nome, Pai querido, e a ação do Teu Espírito sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver submetidos à autoridade, ao poder do Senhor, à soberania do Senhor, aqui nessa terra, e em tudo nós glorificarmos o Teu nome, e em tudo o mundo olhar para nós e reconhecer em nós, e ver em nós a imagem do Deus vivo, Deus verdadeiro, o Cristo ressuscitado. Pai, em nome de Jesus, que o ensinamento do Senhor, que o ensinamento do Evangelho do Reino que nos foi dado, seja, ó Deus, um instrumento nas mãos do Senhor para a transformação das nossas vidas, e para que todos aqueles que se encontrarem conosco, Pai, sejam impactados pelo poder do Espírito do Senhor que está em nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, que assim seja, meu Senhor, que assim seja para a honra, para a glória do Teu santo nome, para a edificação dessa igreja, para a salvação dos perdidos, e para que Jesus seja glorificado em cada um de nós, Pai. Que seja assim não somente sobre a primeira igreja batista em Arcos, mas sobre toda a sua igreja espalhada pela face da terra. Essa é a oração que nós te fazemos, meu Senhor e meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fiquem de pé. Vamos encerrar essa reunião louvando, adorando, glorificando o nome do nosso Deus. Deus enviou
viver no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vive está nas mãos do meu Jesus, e vive está. Amém, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Abra o seu coração então e receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Que seja assim, hoje e até a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe cada um de vocês, uma boa semana a todos, em nome de Jesus.